Bem-vindos, o meu nome é Alex. Vamos resolver mais uma questão de raciocínio lógico. As pastas de um arquivo estão ordenadas com uma sequência de códigos, que segue sempre o mesmo padrão. Os códigos das 15 primeiras pastas desse arquivo são A1, A2, A3, B1, B2, A4, A5, A6, B3, B4, A7, A8, A9, B5, B6. De acordo com o padrão, a centésima pasta desse arquivo terá o código. Aí nós temos as opções. Muito bem, vamos procurar entender essa lógica. O primeiro é A1, depois nós temos o A2, o A3, depois passa para B1, então mudou a letra. Depois nós temos o B2. Aí nós voltamos para a letra A e seguindo a sequência numérica. Então A4, o A5, o A6. Então nós vimos que o A a gente sempre tem uma trinca, né? Depois ele volta novamente para o B e, seguindo a lógica, a sequência numérica B3 e B4 e assim sucessivamente, né? Depois de 2Bs eu tenho novamente o A7, porque o último foi o 6, o A8, o A9, sempre 3 As, e depois volta para o B, seguindo a sequência de onde parou. Então é o B5 e o B6. E assim sucessivamente. Bom, entendendo a lógica dessa sequência, ele quer saber qual que é o código da centésima pasta. Muito bem. Se nós particionarmos isso em 5 pastas, né? Olha. Por que 5? Porque é onde começa um novo ciclo, vamos por assim dizer. Veja o que acontece, olha. Esse segundo ciclo, mais um terceiro ciclo. Então, se a gente pensar agora em termos de ciclos, né? Eu tenho aqui o primeiro ciclo, o segundo e o terceiro. Muito bem. Como ele quer a centésima pasta e o ciclo contém 5 itens cada um, né? Então, se eu fizer 100, que são os itens, são as pastas, dividido por 5, no 20º ciclo, ao final do 20º ciclo, eu tenho o elemento que eu quero, o código que eu quero. Então, vai existir um ciclo aqui com 5 dígitos, ok? 1, 2, 3, 4, 5, e eu quero saber exatamente esse elemento, tá? Então, ele termina, é o último elemento do 20º ciclo. Esse aqui é o centésima, a centésima pasta. Essa é a centésima pasta, ok? Bom, se ele é o último elemento, dá para eu concluir que ele é B, né? Porque, olha, o ciclo ele não termina com um B. Então, pode ser essa e pode ser essa. Ok? Resta saber que número que é agora, né? Uma vez que eu já sei que é o B. Muito bem. O que acontece aqui? Olha, pensando ainda em termos de ciclo, eu tenho no final do primeiro ciclo um 2, é esse aqui, olha, B2. No final do segundo ciclo, o 4. No final do terceiro ciclo, o 6. Lógico, demandaria tempo, eu poderia ir fazendo os 20 ciclos, né? Mas eu não preciso. Se o primeiro é o 2, o segundo é o 4, o terceiro é o 6, o que acontece aqui?
dá para ver que eu consigo achar o 20º. É só multiplicar por 2, né? Então, no 20º ciclo, que é o que eu quero, o número correspondente vai ser 40. Esse aqui, olha, é o B40, ok? Por causa disso, se o primeiro é 2, o segundo é 4, o terceiro é 6, estou falando disso, ó. 2, 4, 6. Então eu vejo que é o múltiplo de 2, né? A divisão é sempre o dobro. Então, no 20º é 40. Então a resposta é B40. Correto? Vamos lá. Solução. A resposta é B40. Resposta B. Dúvidas, traumas, conflitos, indecisões. Estudem. Muito obrigado.